Oi, eu sou a Thaís e esse é o canal Desalinho. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dos livros que eu trouxe pra cá, que eu consegui trazer pro Texas. Os livros que eu comprei aqui já, porque, eu cheguei já acabando com tudo. Mentira, eu comprei só 1, 2, 3, 4 livros, uma coisa pouca assim. E falar um pouquinho a respeito de quais vão ser os livros que eu vou ler agora em março. Como eu falei pra vocês no último vídeo, fevereiro não rolou, eu pensei que daria para fazer a leitura. Metade dos livros que eu tinha planejado ler acabaram ficando lá no Brasil. Aí eu falei assim, não, vamos começar de novo. Vamos começar de novo o negócio, que aí agora a coisa funciona direito. Eu não consegui trazer muitos livros, até porque convencionalmente, a bagagem convencional que você pode trazer para o exterior, para os Estados Unidos, são 2 malas para despachar de até 23 quilos. E nisso eu considerei roupas, porque assim, a gente chegou aqui, vai passar pelo menos um ano aqui, e assim, não dá para você comprar tudo de novo. Mesmo que você fale assim, é super barato, não sei o que. Você não vai comprar tudo que você tem de novo aqui. Então você tem que trazer algumas coisas. E aí eu trouxe, roupas, e eu trouxe maquiagem, que eu tinha bastante coisinha de maquiagem, de produto de beleza, assim, de etc. Esses produtinhos assim. Calçado, eu trouxe alguns. Ficaram vários calçados lá na casa da minha mãe. Só que assim, você acaba trazendo algumas coisas. Então, as 2 malas minhas de 23 quilos, elas tinham que considerar tudo isso. Maquiagem, tinha que considerar livro, tinha que considerar roupa, tinha que considerar calçado. E é um negócio assim meio caótico, porque você tem que mover a sua vida inteira de um lugar para o outro. Então acabou que ficou assim, tudo um pouquinho. Então alguns pouquinhos livros, algumas pouquinhos roupas, algumas maquiagens. Maquiagem é uma das coisas que eu acabei trazendo bastante, porque é um negócio que vence. E aí eu falei assim, eu doei muita coisa antes de vir, vendi algumas coisas antes de vir, mas é uma coisa assim, se eu deixasse guardado para quando eu voltasse, depois não ia dar para usar porque ia estar vencido. É diferente de, sei lá, calçado. E livros também. Eu trouxe os meus queridos, eu gostaria de trazer todos eles, mas livro não é uma coisa que tem validade, então tá lá, tá guardado. Se eu precisar, tem como minha mãe mandar pra mim pelo correio, e quando eu voltar eles vão estar lá também, então tá tudo tranquilo. Eu queria falar um pouquinho a respeito do que eu trouxe. Não sei se vai dar pra ver direito, mas eu fiz uma filmagem assim, mostrando todos eles. Eu vou falar, e aí a gente vai batendo um papo a respeito disso. Então aqui, o que eu mais trouxe foi, obviamente, Clarice Lispector, porque ela é minha referência principal, é a escritora que eu mais gosto de ler, então eu trouxe muito a Clarice Lispector. Não trouxe todos os livros da Clarice Lispector como eu desejava trazer, porque eu tive que selecionar. Então eu trouxe os meus preferidos. Não foram lidos já? Sim, foram lidos a exaustão já. Só que eu releio esses livros. E outra, como eu pretendo usar o tempo aqui para escrever, eu acho que é importante ter alguns livros que sejam meus familiares, que sejam livros que dialoguem com a minha poética de alguma forma, e não somente livros novos. Então eu fui buscando alguns escritores que dialoguem com a minha pegada e que sustentam, que me alimentam de alguma forma dentro desse universo de criação. Eu trouxe A Hora da Estrela, nessa edição bonita aqui, que foi a edição mais recente, edição comemorativa, Eu trouxe Perto do Coração Selvagem, A Paixão Segundo GH. Eu trouxe Laços de Família, Felicidade Clandestina, A Legião Estrangeira, Água Viva, Uma Aprendizagem, O Livro dos Prazeres. Então assim, eu tenho 5 livros que são romances, e eu tenho 1, 2, 3 que são de contos, e mais A Descoberta do Mundo, que é um livro de crônicas da Clarice Lispector. Aí eu trouxe também o livro de entrevistas dela, que é um livro da Rocco também, que reúne algumas entrevistas que ela fez com outras pessoas, alguns artistas e etc. E eu já comprei aqui um livro que eu tinha muita curiosidade, que é o Complete Stories.
da Clarice Lispector. Então são as histórias completas dela, são todos os contos em inglês, então traduzidos para o inglês, porque eu queria ver essa pegada de como que eles transformaram, como é que ficou a poética dela traduzida para o inglês, que eu ainda não entrei em contato com nenhum texto da Clarice Lispector em inglês. Então vai ser a primeira vez assim que eu pegar esse livro aqui para ler. Eu trouxe também 2 livros grandes de poesia, que são o do Drummond, esse aqui que é a Nova Reunião de Poemas, e eu trouxe Da Poesia, da Hilda Hilst, que também é uma coletânea com os trabalhos poéticos, né, os trabalhos em poesia da Hilda Hilst. Eu tinha separado também o do Paulo Leminski e da Ana C. E eu mantive esses 2 até o último instante. Mas acabou que estava muito pesado nas malas, não dava para trazer. Tirei esses 2, mantive esses outros 2, Drummond e a Hilda Hilst, que são 2 que são mais familiares a mim. Então sempre pensando nessa questão da familiaridade. Eu trouxe esse do Júlio Cortázar, O Jogo da Amarelinha, que eu ainda não li e eu gosto da pegada dele porque é uma pegada meio lúdica esse livro, que você tem 2 ordens possíveis para lê-lo, não sei se tem outras ordens possíveis além dessas. Já li um pouco de Cortázar, mas não sei o que me espera nesse livro aqui. E eu trouxe Grande Sertão Veredas, né? Aliás, eu trouxe 2 livros do Guimarães Rosa também, que é outro autor que também me é muito familiar, é um autor que eu gosto da linguagem, da poética e etc. Então eu trouxe Grande Sertão Veredas, e eu trouxe esse daqui, que é uma reunião recente, O Melhor de Guimarães Rosa. São contos, né? E aí, assim, tem vários contos que eu gosto muito reunidos aqui. Então, eu achei que seria mais prático trazer um livro com uma reunião de contos do que vários livros de contos dele. Além do livro de poesias da Hilda Hilst, eu trouxe um livro, um romance dela, que eu também já li 2 vezes, mas que eu gosto muito da linguagem, ela me é confortável e é familiar, que é esse daqui, A Obscena Senhora D. É um livro maravilhoso, então eu vou reler, eu vou comentar com vocês, mas eu achei que valia muito a pena trazer esse, em vez de outros, às vezes que eu não li ainda, mas, enfim, podia ser uma surpresa boa ou ruim. Então, para evitar surpresas, vamos no que é certo, né? Eu trouxe a obra completa do Raduan Nassar, aqui, mostrando para vocês de ponta cabeça. Raduan Nassar, eu li A Lavoura Arcaica, aí aqui tem as outras obras dele. Tem Um Copo de Cólera, Menina Caminho e Safrinha e mais Fortuna Crítica, umas coisas legais acompanhando esse livro. Aí, comprei mais 2 obras aqui, Mrs. Dalloway, que eu tenho no Brasil, em português, etc. Mas eu falei assim, quero ver no original, quero ver como é que ele funcionou, como é que foram as soluções da linguagem, etc. no inglês mesmo. Então eu trouxe esse, e a mesma coisa aqui que Chopin. Então tem um romance e algumas short stories, alguns contos, todos reunidos. Então eu achei interessante pegar esses 2. Aliás, tem mais um, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Porque o outro que eu comprei nesse mês está aqui nos livros que eu vou ler em março. Eu trouxe também Pedro Páramo, esse livrinho aqui que, por sorte, não ocupa peso nenhum, né? Que eu já li 2 vezes também e leria 10.000 vezes, porque também é excelente a linguagem e todo o universo que é construído em Pedro Páramo é muito interessante. Eu vou reler e eu vou falar sobre esse livro para vocês assim que eu reler. Mas é um livro ótimo. Trouxe também a biografia da Clarice, porque eu estava relendo lá no Brasil. Na verdade, eu tenho essa versão que eu ganhei de presente, e eu tinha uma versão maior, que é de luxo, assim, né, que é capa dura e tal. E eu acabei optando por essa daqui porque ela é mais compacta, pesava menos. Então seria muito mais fácil trazer esse do que o outro. E eu quero continuar relendo esse daqui. Aí acabou que, é Clarice Lispector, ela é maravilhosa, então vamos levar a biografia dela também. De literatura, né, porque eu trouxe os livros de literatura e eu trouxe livros sobre escrita,
sobre poética, sobre literatura, né? Então, nessa vibe dos livros de literatura, eu comprei esse aqui também, que aí eu vou fazer a leitura agora no mês de março, que é O Sol é para Todos, se eu não me engano, é a tradução desse livro em português, To Kill a Mockingbird. Eu sempre tive curiosidade de ler esse livro, acabei não lendo. Achei que agora era uma boa oportunidade para fazer a leitura desse livro, estando aqui, então até para me envolver mais com a questão da linguagem e tal. Então eu vou fazer a leitura dele em língua inglesa. Uma das coisas interessantes a respeito dos livros que eu comprei e dos possíveis livros que eu ainda vou comprar é que eu estou tentando escolher livros de literatura em inglês, assim, deixa eu me explicar melhor, que tenham sido originalmente escritos em inglês, com exceção desse aqui, que é a tradução dos contos da Clarice Lispector para o inglês. Eu estou optando por pegar livros de autores de língua inglesa, para experimentar justamente a forma como eles usaram a língua, não a tradução desse texto para uma outra língua, a tradução desse texto para o inglês, por exemplo. Então eu estou optando sempre por autores que escreveram em língua inglesa. Então esse daqui é uma das leituras de março. Outra das leituras de março é um livro em português, que é o único livro que eu trouxe que foi muito aleatório, porque assim, nunca li nada dela, ouvi alguma coisa a respeito, mas não era tanta coisa assim. Passei na livraria, achei simpática a capa e achei interessante, falei, vou levar e trouxe. E trouxe assim, evitei de trazer outros livros que eu gostava muito e acabei trazendo esse que eu ainda nem sei o que esperar. Então esse é um daqueles livros assim, surpresa, que eu não sei se vai ser uma surpresa boa ou surpresa ruim. Se vocês quiserem, se vocês já tiverem lido e quiserem escrever aqui embaixo se eu vou ter uma surpresa boa ou ruim, por favor avisem, porque se for muito ruim eu nem começo. Mentira, eu vou começar. Mas é esse aqui, ó, Manual da Faxineira, da Lúcia Berlim. É traduzido para o português, então não é de escritor brasileiro. E assim, li a respeito, assim, eu acho que eu li 1 ou 2 textinhos curtos a respeito e que eram favoráveis a esse texto. Achei interessante as críticas e acabei comprando. Então esse também vai ser uma leitura para março. Esses dois são os livros de literatura que eu vou ler durante esse mês de março. Aí tem esse outro grupo de livros que eu trouxe e que já comprei alguma coisinha, e que eu vou fazer leitura também. Então eu vou tentar fazer isso de pesar. Então 2 livros desse, 2 livros desse, ou ter sempre um pouquinho de cada um, que são os livros sobre escrita. São os livros sobre produção artística. Então são livros nesse universo, que analisam o texto, ou que são livros sobre o texto literário de alguma forma. Então são livros nesse universo, né? De escrita criativa. Os 2 que eu vou ler nesse mês, esse daqui eu já li e eu vou reler nesse mês, que é O Prazer do Texto, do Roland Barthes, ou Barthes, tem gente que chama ele de Barthes. É um livro bem fininho, eu lembro que eu gostei muito quando eu li no mestrado esse livro aqui. Então eu falei, acho que vou revisitá-lo, porque ele era um livro que mudou muito a minha visão em relação ao texto, em relação à arte, e eu acabei usando muita coisa que eu aprendi nele em aulas. Então quando eu estava dando aula na universidade, eu usei muitas coisas que eu via nesse textinho aqui quando eu estava falando a respeito de literatura. Então eu achei que seria por bem revisitá-lo. E o outro que eu vou ler nesse mês é esse Bird by Bird, da Anne Lamott, não sei como é que pronuncia o nome dessa moça, mas dessa Anne aqui, em inglês também. Então eu vou fazer a leitura de 2 livros em inglês, 2 livros em português, 2 de literatura e 2 de escrita.
Aí, além desses 2 livros, eu trouxe também outros livros que são sobre escrita criativa. Entre eles nós temos mais do Barthes, ou Barthes, que são esses aqui, ó, Preparação do Romance, volume 1 e volume 2. Olha que delícia de livros. O que é Comunicação Poética, do Décio Pignatari. Como Funciona a Ficção, do James Wood. Esse aqui é muito comentado a respeito de escrita criativa, produção de texto e tal. A Arte da Ficção, do David Lodge. Escrita Criativa, o Prazer da Linguagem, dessa Renata Dinizo. Esse aqui eu acho que é um pouquinho mais fraquinho, mas não sei, vamos ver, né? Dei uma olhada por cima do livro e parece que é um pouco mais fraco, um pouco mais técnico, assim, que eu não tenho certeza se eu vou gostar muito desse livro, mas vamos ver, né? Vamos lá. Aí tem esse aqui também, O Poder do Clímax, Luiz Carlos Maciel. Então esse aqui ele é mais voltado para roteiro de cinema e roteiro de TV, mas eu acho que é uma coisa que vale muito na questão da escrita, independente de que estilo, de que gênero você esteja escrevendo. Tem um outro livro que é excelente e que eu precisava trazer e que foi super difícil conseguir esse livro, Como Contar um Conto, do Gabriel Garcia Marques. Esse daqui foi um livro super recomendado e dificílimo de encontrar, porque eu acho que ele já não publica mais há algum tempo. Então eu encontrei na estante virtual e assim, caro para um livro desse tamanho e tal, mas eu falei, não, eu quero, porque esse foi um dos mais bem recomendados dos livros sobre escrita. Aí eu trouxe também Confissões de um Jovem Romancista, do Humberto Eco. A Escrita, do Vilém Flusser, eu acho que é Flusser, não sei como se pronuncia, mas é desse rapaz aqui. Dramaturgia, Construção do Personagem, da Renata Palottini. E esse aqui também é outro que é super recomendado e que minha amiga já tá lendo ou já leu e ela gostou muito, que é Diário dos Moedeiros Falsos, do André Gide, ou Gide, eu não sei como é que se pronuncia também. Não sei quase como se pronuncia nada, eu acho que eu precisava colocar aqui o YouTube e pegar as pronúncias antes de falar para vocês, mas tudo bem. Quando for para falar de cada um desses livros, eu descubro como é que se pronuncia. Mas esse daqui ele é legal porque é um diário que o autor estava fazendo concomitante à produção do livro Moedeiros Falsos. Ah, e você já leu? Vai ler Moedeiros Falsos? Não sei, talvez eu leia, não tenho certeza. Mas o diário é muito interessante, porque vai falar justamente desse processo criativo, que é uma coisa que eu quero mergulhar de cabeça. Então, acho que o diário dele é muito útil. Aí nós temos O Espírito da Prosa, do Cristóvão Tesa, ou Tesa, O ABC da Literatura, do Ezra Pound, Criatividade, da Faiga Ostrauer, Exercícios de Estilo, do Raymond ou Raymond Queneau. Eu acho que é assim porque acredito que ele seja francês, esse nome parece francês. Esse daqui também foi super recomendado, também foi outro que foi difícil de achar e foi caro e não tem publicação mais recente, então é um livro meio amarelinho, mas enfim, tá aqui. Aí eu tenho também Stephen Koch, Oficina de Escritores. Esse aqui, Ofício da Palavra, da organização do José Eduardo Gonçalves. Esse aqui estava na lista de fevereiro e eu acabei não lendo, vou deixar para outro momento. Acabei não lendo por conta dessa loucura, né? De mudança e de vir para cá e essa organização da casa. E, gente, dificílimo ficar sem móveis. Mas agora as coisas estão se encaminhando. Mas aí, assim, não vou ler ele agora, vou ler ele mais pra frente. E ele é legal porque são vários escritores falando um pouquinho a respeito da experiência deles enquanto escritores e tal. Então acho que é bacana. Aí tem esse aqui, Gesto Inacabado, da Cecília Almeida Salles, que vai falar sobre processo de criação artística, não necessariamente sobre escrita, né? Eu acho que ela vai mais na questão da pintura, do desenho e tal. Só que eu acho que esse processo de criação artística é uma coisa meio compartilhada entre todas as artes. Então eu acho que mesmo não sendo voltado para a escrita,
ele é um livro interessante. Vamos descobrir. E aí, para terminar, nós temos Sobre a Escrita, do Stephen King, Para Ler como um Escritor, da Francine Prose, O Arco e a Líria, do Otávio Paz, que esse aqui eu já li algumas partes e eu tô super na expectativa de fazer a leitura dele. E a Criação Literária, do Massu Moisés, que vai falar um pouquinho também a respeito de cada um dos gêneros e como é que eles se identificam e etc, né? É um livro um pouco mais tradicional, eu acho, mas eu acho que é bacana passar por um livro um pouco diferente dos outros, assim. Aliás, tem uns livros bem diferentes aqui, porque tem livros que falam da arte de uma forma mais poética, tem os livros que falam da arte e da escrita de uma forma um pouco mais técnica. Então tá bem variado. Eu acho que a leitura deles vai ser interessante justamente por isso, por conta dessa variação que tem no olhar para o processo criativo, o processo da escrita e etc. Então, só para recapitular, esses 4 aqui são os livros do mês de março, né? Bird by Bird, O Prazer do Texto, Manual da Faxineira e To Kill a Mockingbird. E é isso por hoje, gente. Se vocês por acaso já leram algum desses livros e querem comentar um pouquinho a respeito, a caixinha de comentários está embaixo. Se você não assina o canal ainda, clica ali no botãozinho vermelho para se inscrever. E é isso aí. Beijinhos, até a próxima. Tchau!